A graça e a paz, meu querido irmão, minha querida irmã da Igreja Batista em Sumaré, cidade de Mossoró. A você que nesse momento me escuta pela TV e me vê pela TV Sonora, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Nós queremos expressar a nossa alegria nesta noite de estar participando dessa grande festa de 17 anos da Igreja Batista em Sumaré. Vai aí os nossos parabéns, vai os nossos parabéns para a igreja, vai os parabéns para a família pastoral, para o pastor Cristóvão, para a sua família, para toda a sua liderança, por todos aqueles que fazem parte desta igreja. E eu gostaria de agradecer o convite que nos foi feito de participar dessa grande festa. Eu gostaria nessa noite de compartilhar com os irmãos, de aprender com os irmãos sobre o seguinte tema: como ser igreja em tempo de pandemia. Como ser igreja em tempo de pandemia. O texto que eu escolhi para falar nessa noite é o texto do Evangelho de João, capítulo de número 16, e o verso 33, que diz assim: Eu vos preveni sobre estes acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Vamos orar. Santo Deus, neste momento, ó Deus amado, numa data tão especial, numa data tão singular para esta igreja, Senhor, nós queremos, Pai bendito, apresentar o texto que acabamos de ler. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nesta oportunidade, possa trazer despertamento para o coração desta igreja, possa trazer conforto, possa trazer alegria, possa trazer liberdade, possa trazer cura. E eu te peço, Pai, me use na ministração da Tua palavra. É no nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos e amigos que me vê e que me escutam, a Igreja de Jesus Cristo, ao longo de toda a sua trajetória aqui na Terra, ela já passou por vários períodos. Períodos de avivamento, períodos de calmarias, períodos de grande crescimento, mas também ao longo deste período, a Igreja ela já passou e vem passando por perseguições, por sofrimentos, por crises. A igreja já passou por períodos de fome, períodos de guerras e hoje, agora, no século XXI, no ano 2020, ela está enfrentando mais uma outra crise. Na verdade, esta crise que estamos passando agora que é uma crise que tem afetado toda a raça humana. Não é uma crise que tem afetado uma nação, tem afetado os países de um modo geral. Esta pandemia tem tirado o sono da humanidade, tem desafiado a ciência, tem deixado as grandes autoridades, os homens poderosos, num sentimento de uma grande impotência. E talvez, neste momento, você possa dizer assim: pastor, e diante desse período de tribulação, de incertezas, neste período de ansiedade, neste período de dor, como é que a igreja ela deve se comportar? Como a igreja de Jesus Cristo deve passar por esse momento? Como devemos ser igreja? O texto que eu acabei de ler para os irmãos, dito, pronunciado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai apresentar o modelo, as formas, a maneira que a igreja ela deve se comportar durante este período de pandemia. Um texto muito bonito, um texto muito usado nos nossos sermões, nos nossos estudos bíblicos e até mesmo nos nossos evangelismos. Mas para que você entenda, para que você
possa compreender a profundidade desse versículo, nós queremos contextualizar. Por que Jesus ele falou isso? Em qual ocasião Jesus pronunciou esse texto? Que tendo dito essas coisas, para que vocês tenham paz em mim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Em qual período? Em qual momento Jesus ele pronunciou este versículo? Deixa eu contextualizar para você. Jesus estava no cenáculo, preparado para a realização da Páscoa. Ele estava ali com seus discípulos. Era o último encontro que ele estava tendo com seus apóstolos. Era aquele momento ou aqueles momentos que antecediam a sua prisão, o seu julgamento, a sua crucificação, a sua morte. Então, era neste momento que, de fato, Jesus ele trouxe esse texto. Quando ele abertamente pronunciou essa grande bomba para os seus discípulos. Além disso, ele diz assim, e para piorar a situação, eu quero dizer que no momento que eu mais vou precisar de vocês, no momento que eu for preso, vocês vão me abandonar. Eu estou dizendo que no momento crucial da minha prisão, vocês vão fugir. Vocês covardemente, vocês vão me abandonar. Vocês vão mostrar as suas fragilidades, debilidades. Vocês vão fugir. Olha o tamanho da dor, do clima, da situação que foi gerado nesse momento por Jesus Cristo. E ele ainda disse, e quando passar este período, que eu morrer, que eu ressuscitar, que eu voltar para o Pai, que eu enviar o Espírito Santo para morar em vocês, quando vocês saírem pelo mundo pregando esta palavra, vocês serão perseguidos, alguns de vocês serão mortos, alguns de vocês serão injuriados, alguns de vocês vão padecer, o mundo vai tentar tragá-los, ou através de uma perseguição, ou através dos seus encantos, para que vocês retrocedam, para que vocês retornem às suas vidas de pecado que vocês tinham antes. Mas aí, diante desse quadro aparentemente caótico, esse quadro de sofrimento, esse quadro meio que turbulento, que Jesus ele estava naquele momento de Páscoa, naquele momento com seus discípulos, ele vai citar este versículo. Aí talvez você esteja agora perguntando, pastor, que lições Jesus ele ensinou nesse texto para que a igreja ela possa tomar posse, que mostre como a igreja deve se comportar nesse tempo de pandemia. Que lições? A primeira delas, nós encontramos no início logo do versículo, na parte A, quando ele vai dizer assim, eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. A primeira forma da igreja ela se comportar diante desta pandemia, a igreja ela precisa desfrutar da paz em Deus ou desfrutar da paz de Deus. Observe que Jesus começa dizendo assim, eu vos digo essas coisas. Que coisas eram estas que ele acabou de dizer que poderia transmitir paz, tranquilidade para aqueles discípulos? Ele disse assim, olha, eu quero dizer a vocês que mesmo que eu tenha dito a vocês que eu iria sofrer, que eu iria ser preso, que eu iria ser julgado injustamente, que eu iria morrer a pior morte, que era a morte de cruz. Eu quero dizer a você, por mais que eu tenha, que eu sofra, que eu morra, que eu seja sepultado, mas eu quero dizer a vocês que vocês tenham paz em mim, porque a morte, ela não vai dar a última palavra na minha vida. Eu quero dizer que a minha morte não será uma tragédia. A minha morte será uma morte de triunfo, porque eu vou vencer a morte. Eu quero que vocês tragam
Quero que vocês tenham descanse, que vocês tenham paz em mim. Que a minha morte não vai ser um fracasso. Eu vou triunfar. Era como se Jesus estivesse dando ali um spoiler de um filme. Dizendo assim, gente, deixa eu contar o final da história. Deixa eu contar aqui um pouco. Eu quero dizer que tudo vai dar certo. Eu vou contar o final do filme. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. O filme vai ter um final feliz. Eu quero que vocês descansem nesta realidade. E a outra coisa, eu quero dizer a vocês que mesmo diante deste sofrimento, mesmo diante desse abandono, desse fracasso, dessa queda, dessa maneira tão covarde, fracassados, que vocês vão reagir, eu quero dizer que mesmo diante dessa covardia, mesmo diante desse período que vocês me abandonarão, eu quero dizer que vocês tenham paz, porque eu perdoo vocês. Eu quero dizer que o meu amor por vocês é maior. Eu quero dizer que eu amo cada um de maneira incondicional. Não se preocupe, tenham paz em mim, porque eu perdoo os seus fracassos. Eu perdoo os seus fracassos. Eu queria deixar isso bem notório. A primeira grande lição que nós aprendemos nesse texto é que a igreja, ela pode desfrutar da paz em Deus, da paz de Deus. Eu fico impressionado naquele momento que Jesus já escutava o barulho do martelo cravando os pregos nas suas mãos. Jesus já escutava, já sentia os chicotes, os açoites, as cusparadas que ele iria sofrer. Mas naquele momento ele estava mais preocupado com seus discípulos do que com ele mesmo. Ele estava dizendo que as suas consciências vão ser achatadas. Mas eu quero dizer que vocês não fiquem desanimados, porque eu perdoo cada um de vocês. E tem mais. E quando eu voltar ao céu, eu vou enviar o Espírito Santo para estar com vocês. E quando vocês saírem para evangelizarem, que vocês serão perseguidos, eu estarei com vocês. Eu serei suas companhias. Então, a grande lição que nós aprendemos é que Jesus, ele está dizendo para você que está me ouvindo agora, que você pode ter paz, que você pode ter paz nele. Olha o que é que lá em 1 João, capítulo 5, versículo 5 está registrado. Quem vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ainda no Evangelho escrito por João, no capítulo 14, versículo 27, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vou lá dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe e não tenham medo. E não tenham medo. Eu queria fazer uma aplicação para você nesse momento. O que é que o sofrimento de Jesus significa para você, meu irmão? O que é que a obra redentora de Jesus significa para você? E para você, meu querido ouvinte, a você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, o que é que o sacrifício de Jesus ele representa para você? Eu queria desafiar você a ter paz em Deus. E você só terá paz em Deus quando você entregar o seu coração a Ele, quando você confessá-lo como Salvador. Aí sim, aí você terá seus pecados perdoados, você terá a sua vida transformada e você pode descansar, desfrutar da paz de Deus. E fica esta grande lição, que a igreja de Jesus Cristo, ela pode ter paz nesse tempo de pandemia. Eu acredito e digo isso sem medo de errar.
que durante esse período a gente deve atender às determinações dos órgãos competentes na área da saúde. A gente deve ter cuidado, a gente deve tomar todas as precauções para que a gente não venha a ser acometido com essa pandemia. Mas eu quero dizer que Jesus ele é poderoso, ele venceu a morte, que a minha vida, a sua vida está nas mãos do Senhor. Eu quero dizer a você algo tão tremendo. Eu quero dizer a você que talvez desde o dia que essa pandemia chegou, você perdeu a sua paz. Você não tem dormido direito. Mas eu quero dizer que Deus ele pode trazer paz ao seu coração. Você pode desfrutar dos cuidados e da proteção de Deus. Esta é a primeira lição que nós aprendemos nesse texto de como ser igreja em tempo de pandemia. Desfrute da paz em Deus. A segunda lição que este versículo ainda nos ensina, esse versículo na parte B do versículo 33, ele diz assim: no mundo tereis aflições. Em algumas versões diz tribulação. Em algumas versões diz tribulações, aflições. Aqui nós aprendemos duas lições. Duas lições importantes. A segunda lição que aprendemos, que eu não posso esquecer, é dizer que a igreja de Jesus Cristo, ela deve enfrentar a pandemia consciente que o sofrimento faz parte da vida. É a segunda grande lição que aprendemos. A primeira é que nós devemos desfrutar da paz de Deus. A segunda é que nós devemos ser conscientes que o sofrimento faz parte da vida. Aí onde eu queria falar para você algumas lições importantes logo de cara que esse texto ele nos ensina. Primeiro, aqui nós temos a constatação do sofrimento. O Senhor Jesus ele vai dizer assim: no mundo, ele vai dizer assim: no mundo tereis aflições. Observe que aqui ele vai dizer passareis. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, vocês sofrerão. Vocês passarão por tribulações. Primeiro, o grande sofrimento que vocês vão passar, vão sofrer, vão ser perseguidos por ser meus filhos, por me temer, por serem cristãos, por serem obedientes a mim. Evidentemente que esse sofrimento aqui é um sofrimento específico para quem serve a Deus. Mas como ele usa a palavra tribulações, a palavra aflição no plural, ele está falando aqui uma outra coisa interessante. Ele vai dizer que há vários tipos de tribulações e vários tipos de problemas. Ele está dizendo aqui, evidentemente, que o sofrimento que o cristão ele sofre, que os outros não sofrem, que o ateu não sofre, que aqueles que vivem no mundo não sofrem, é um sofrimento por causa de Cristo. Como já disse um cantor em uma das suas músicas, um cantor evangélico, ele disse que a nossa vida cristã é igual a rapadura cariri. Ela é doce, mas é dura. Aqui no vizinho estado do Ceará, é produzida uma rapadura amarelinha, bem docinha, mas é muito dura. Então, a vida com Deus é doce, mas é dura. Então, ele vai dizer que nós sofreremos por causa disso. Mas há outros e outros sofrimentos, tribulações que passaremos ao longo da nossa vida. São vários sofrimentos. Sofrimentos que vêm através... Sofrimentos familiares. Sofrimentos que acontecem na área emocional, um problema emocional, uma depressão, uma ansiedade, ou quem sabe um problema financeiro, o desemprego, descontrole nas contas, perseguição, ingratidão, abandono, prisão e até morte de alguém querido. Observe que os sofrimentos, eles são vários. E deixe-me citar um texto pronunciado pelo próprio Senhor Jesus Cristo,
registrado lá em Mateus, capítulo 10, versículo 22, que diz assim: e sereis odiados por todos, por minha causa, ou por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pronunciamento dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E agora eu queria fazer algumas aplicações sobre o sofrimento. Eu queria dizer que existem 3 tipos de pessoas que enfrentam e que concebem o sofrimento diferente umas das outras. 2 delas concebem o sofrimento de maneira equivocada ou equivocadas, e uma concebe, entende o sofrimento de maneira certa. A primeira pessoa que entende o sofrimento de maneira errada, equivocada, é aquela pessoa que ela vive ou quer viver ou pensa que vai viver aqui na Terra 1000 anos e não vai sofrer nenhum problema. É aquela pessoa que está vivendo aqui na Terra, mas pensa que não vai ter problemas familiares, que nunca vai ter um problema na sua casa, que nunca vai adoecer, que nunca vai ter um problema, uma dificuldade na área financeira, que nunca vai ser perseguido, que não vai acontecer nada que vai sair da sua normalidade. Eu quero dizer que esse tipo de pessoa é aquela pessoa que acha que ela não vai passar por nenhum tipo de reveses, de sofrimento aqui na Terra. Esse tipo de pessoa é aquela pessoa que vai ao médico e numa consulta rotineira, o médico olha os seus exames e o médico diz assim: olha, eu estive aqui observando que a sua taxa de colesterol ela está um pouquinho alterada. A pessoa ela desmaia logo. O seu mundo cai. A vida é pelo avesso. Vou morrer. Eu estou muito doente. Observe que é uma pessoa que não é preparado, ou preparada, melhor dizendo, para enfrentar as diversidades da vida. Essa pessoa está em casa, ela escuta. Um primo terceiro do meu pai, já tinha quase uns 800 anos, faleceu. Ela fica em desespero porque morreu alguém da família. Morreu alguém da família. Ainda tem uma segunda pessoa que passa pelo sofrimento ou entende o sofrimento de maneira equivocada. É o contrário dessa outra. Sabe qual é o tipo de pessoa? É aquela pessoa que diz, que pensa, que concebe que todos os tipos de sofrimentos, de luta, só acontecem com ela. Na cabeça dela, é só ela que vai adoecer. Talvez é aquele tipo de pessoa que diz assim: todo tipo de sofrimento só acontece comigo. Só tem problema financeiro na minha casa. É só eu que sofro injustiça. É só eu que sou perseguido. É só eu que tenho um parente doente. É só eu que tenho crises familiares. É só eu que tomo remédio para depressão. Entendeu? Aquele tipo de pessoa que ela acha que todos os problemas do mundo, que todas as doenças do mundo, que eu fiz uma pesquisa que aproximadamente no mundo existem quase 11 mil doenças, era como se ela dissesse assim: eu acho que eu sozinho tenho quase 5 mil doenças. Talvez seja aquele tipo de pessoa que quando ela escutou falar que o primeiro caso de coronavírus tinha matado uma pessoa lá na China, ela olhou assim e disse: o primeiro no Brasil será eu. Como é complicado isso. E a terceira pessoa, o terceiro tipo de pessoa que reage corretamente, que essa reage corretamente em relação ao sofrimento, não reage de maneira equivocada, é aquela pessoa que entende a seguinte coisa: rapaz, eu passo por dificuldades familiares porque eu sei que os outros também passam. Eu estou passando por uma luta financeira, mas quantos milhões de pessoas não estão passando por aquilo que eu estou passando? Eu estou doente, mas é porque outras pessoas também adoecem. Eu fui injustiçado, mas outras pessoas também são injustiçadas. Eu passo por dificuldade na minha vida, mas eu sei que não é só eu, mas muitas pessoas também passam. Observe a diferença. Observe a diferença.
Observa a diferença. O sofrimento acontece a todos. Esse período de pandemia, esse período de novo coronavírus, ele vai mostrar muito isso. Uma dificuldade, um problema, um vírus que era problema apenas de uma região chinesa, dentro de pouco tempo, está sendo um grande problema brasileiro, um grande problema da cidade de Mossoró, de Apodi e de todo mundo. Entendeu? A ideia do sofrimento? Então, todos sofrem. E principalmente os cristãos sofrem por temer a Cristo. Então, fica as duas primeiras lições. Como a igreja deve se comportar em tempo de pandemia. Primeiro, desfrutando ou desfrute da paz de Deus, da paz de Cristo. A segunda é ter a consciência que o sofrimento faz parte da vida. E em terceiro lugar, no finalzinho do versículo 33, Jesus vai trazer uma outra lição de como a igreja ela deve se comportar nesse momento. A igreja ela deve se comportar de maneira corajosa e de maneira animada. Olha o que aqui diz o texto, no finalzinho. Mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. Não mais tendes fé e coragem, eu venci o mundo. Outra versão diz justamente isso. Aqui para nós, meus irmãos, vamos aqui imaginar o que estava acontecendo na cabeça dos apóstolos. Aqueles homens, eles viveram com Jesus esses 3 anos e meio. De repente, o mestre chega dizendo que iria sofrer, que aquele companheiro de 3 anos iria embora, que aquele homem extraordinário ia morrer da pior morte do mundo. Ele ia morrer uma morte de cruz. Ele ia ser traído, ele ia ser injustiçado, ele ia sofrer, ele ia morrer. Então, a notícia da morte de Jesus trouxe um caos na vida agora dos discípulos. Se isso não bastasse, ainda tinha além da dor do corpo, agora tinha a dor da mente, porque Jesus havia dito a eles que eles iriam ser covardes, que eles iriam abandoná-lo, que eles iam fugir quando ele fosse preso, que eles iriam ser tímidos. Então, agora naquele momento, olha o turbilhão na vida daqueles homens. Um sofrimento no corpo, uma mente agora achatada pela vergonha, pela culpa, e ainda tinha uma outra razão para aqueles homens estarem meio que desanimados. Depois que passasse tudo aquilo, depois que Jesus sofresse, morresse, ressuscitasse, mandasse o Espírito Santo, quando eles saíssem abrindo as igrejas, eles seriam perseguidos, eles seriam mortos, alguns deles seriam mortos, alguns deles perderiam seus bens. Se eles não tivessem cuidado, o mundo iria tragá-los, eles iriam desistir da caminhada, voltar à sua vida de pecado. Observe que a vida daqueles homens, a cabeça daqueles homens estava completamente desanimada, estavam esmorecidos, entristecidos. Agora Jesus vai trazer uma palavra para animar os corações deles, para que eles tivessem coragem. O contrário de desânimo é coragem. É animosidade. Aí você poderia dizer, pastor, o que foi que Jesus ele disse nesse texto para que aqueles homens eles ficassem animados? Jesus, ele primeiro tem a palavra do próprio mestre. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, eu é quem estou dizendo a vocês, se anime. Eu estou dizendo a vocês, tenham coragem. Tenham coragem porque a minha morte não vai ser uma tragédia. A morte não vai triunfar sobre a minha vida. Eu quero dizer a vocês que eu vou vencer a morte. Que quando vocês forem, depois disso, vocês estarão lutando contra um inimigo vencido. Eu estarei com vocês. Eu estarei do seu lado, fazendo companhia. Não vou deixar vocês
sozinhos. E até mais. Diante desse desânimo que vocês estão sentindo, dessa culpa na sua alma ou na alma de vocês, diante dessa tristeza, desse esmorecimento no seu emocional, ou no emocional de vocês, eu quero dizer que vocês não se preocupem com isso não. Eu quero dizer a vocês que eu amo cada um de vocês de maneira incondicional. Eu não deixei de amar vocês depois desses fracassos que vocês irão fazer, não. Que vocês irão cometer, não. Eu quero dizer que meu amor por vocês é um amor incondicional, é um amor gracioso. É um amor gracioso. Eu perdoarei seus fracassos, suas quedas. Eu vou restaurá-los. E para você que me escuta, que ainda não é um servo de Deus, Jesus quer fazer a mesma coisa com você. Ele quer que você se arrependa dos seus pecados. Ele quer que você se volte para Ele, entregue a sua vida a Ele. Aí sim, você tendo os seus pecados perdoados, recebendo de Deus a vida eterna, você pode se animar, porque você vai ter Deus como Pai, como seu companheiro de todos os dias. Isso é muito relevante diante daquele momento. Ele estava dizendo. E tem mais. Se anime ainda por outra razão. Quando vocês saírem para evangelizarem, quando vocês saírem para abrir as igrejas em cada cidade, eu quero dizer que eu estarei com vocês. Que ninguém parará a igreja, a minha igreja. Que não, eu vou estar com vocês. Vocês farão coisas maravilhosas. Ninguém vai parar a minha igreja. Se anime, tenha coragem. Que é a mesma lição que a Igreja Batista em Sumaré precisa viver, ou tem de viver, ou pelo menos tem muita percepção disso. É que essa igreja precisa ser uma igreja animada, e eu sei que é. A igreja precisa ser uma igreja corajosa, e eu sei que é. Talvez a cidade de Mossoró e toda essa região, talvez o planeta Terra, ele nunca precisou tanto da igreja como agora. Nós precisamos ter coragem. As orientações dos órgãos governamentais, as orientações é para fechar as quatro paredes. É para fechar os templos, mas a igreja continua aberta e continua crescendo. Essa igreja, ela continua crescendo, precisa ser uma igreja corajosa. Eu acho lindo o texto dito lá no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 17, na ocasião quando Jesus ele ressuscita, tinha passado por toda aquela tribulação, aquele momento, Pedro havia negado Jesus de maneira covarde. Aí agora Jesus vai restaurar, tanto vai restaurar a fé de Pedro e vai também restaurar o seu emocional. Olha só o que ele diz, João 21, 17. E pela terceira vez lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Jesus lhe disse, cuida das minhas ovelhas. Olha o poder gracioso. Pedro, ele estava arrasado. Pedro estava derrotado. Jesus, ele não apoiou o erro de Pedro. Mas Pedro arrependeu-se amargamente. A Bíblia diz que ele chorou, que ele se arrependeu-se. E Jesus chegou e restaurou a fé de Pedro, o emocional de Pedro. Aquele homem covarde, aquele homem medroso que negou a Jesus, recebeu de Deus uma coragem tão profunda, se tornou-se um pregador tão corajoso e animado, que ganhou milhares, através deles e nas futuras gerações, milhões de pessoas para Cristo. Eu queria trazer nesse momento algumas aplicações.
algumas aplicações. A primeira delas, sobre essa questão de ser corajoso, de ser animado. Talvez você que esteja me vendo agora, você seja aquela pessoa que desde que essa pandemia ela tomou a proporção que tomou, que você não tem dormido direito, você tem ficado ansioso, você tem ficado preocupado, você tem ficado angustiado algumas vezes. Eu quero dizer a vocês que Jesus ele é o médico dos médicos. Jesus ele é o Senhor dos senhores. Que a minha vida, a nossa vida está nas mãos dele. Eu quero dizer a vocês que nada foge ao controle do Senhor. Ei, Jesus ele é o médico dos médicos, especializado, especialista em todas as áreas, inclusive da infectologia. Confiemos nele. Vamos nos animar porque ele está conosco. Estará não, ele está conosco. A segunda aplicação que eu queria fazer é que talvez tem alguém me vendo agora que talvez cometeu um pecado vergonhoso, público, um pecado que acabou com a sua vida e que você desistiu da fé, que você deixou de frequentar, de ter comunhão com os irmãos. Eu queria desafiar você a você arrepender-se dos seus pecados, a você a voltar para Jesus, a você a voltar para a igreja, a você retornar à sua jornada, à sua caminhada com Ele. E a você ainda que não é crente, você que está vivendo aí no pecado, Deus tem um projeto de salvação para a sua vida. Em terceiro lugar, ainda uma outra aplicação, talvez tenha alguém me vendo agora, seja lá, talvez agora ou depois, quando estiver assistindo esse vídeo em outra oportunidade. Talvez tenha alguém aqui agora vivendo uma vida a dois, muito desanimado. Talvez dizendo assim, pastor, eu estou desanimado com o meu casamento. Eu estou desanimado com o meu esposo. Eu estou desanimado com a minha esposa. Eu estou desanimado com os meus filhos. É tantas dificuldades. É tantos problemas, pastor, que eu estou pensando em jogar a toalha. Eu estou pensando em chutar o balde. Eu quero dizer a você que foi Deus que criou a família. Deus tem um projeto para a sua família. Lute pelo seu casamento, lute para ter uma família melhor. E ainda, talvez tenha pessoas me escutando agora, que talvez tenham um cargo, talvez tenha um cargo de liderança na igreja, ou em qualquer outra área. Aí você está pensando em desistir. Você está pensando em desistir, é porque eu fui perseguido, o meu trabalho não é reconhecido, eu tenho oposição no meu trabalho, eu vou abandonar isso, eu quero lhe animar e dizer que o cargo que Deus colocou nas suas mãos foi Ele que deu. A obra é dele, o trabalho é dele. Abraça esse trabalho, lute, continue trabalhando, que Deus honrará o seu serviço. E talvez ainda tenha pessoas que esteja me vendo nesse momento. Pessoas que, por natureza, sem pandemia, sem qualquer outra coisa, é uma pessoa depressiva, é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa que tem alguns problemas psíquicos e que talvez nesse momento você esteja vivendo dias complicados. Eu queria dizer a você que Jesus, ele é a nossa verdadeira solução. Oremos, lógico, devemos orar pelas instituições, que Deus... que essa pandemia ela venha cessar, que seja inventada uma vacina o mais urgente possível, criada uma vacina. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Deus, Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da sua vida. Procure a paz em Deus, descansar em Deus, tá certo? Então, concluindo, queria concluir dizendo que a igreja de Jesus Cristo, ela deve passar por essa pandemia, entendendo que a igreja, ela passará por momentos de paz ou de tribulação, mas que sempre ela deve descansar na paz de Deus. Que a igreja, ela deve ser consciente que o sofrimento já faz parte da vida. Que o sofrimento não é estranho à nossa vida, que a igreja precisa entender isso, que passaremos por alguns momentos de tranquilidades, mas também passaremos por momentos difíceis. E por último,
A igreja de Jesus Cristo, ela precisa ser corajosa, animada, diante das dificuldades e dos problemas da vida. Tá certo? Que Deus aplique esse texto em nossos corações. Parabéns, Igreja Batista em Sumaré, mais uma vez. Parabéns, Pastor Cristóvão. Parabéns a todos aqueles que faz parte dessa igreja tão linda que nós sabemos que é, porque nós conhecemos um pouco do trabalho do Pastor Cristóvão e conhecemos muito bem os irmãos, tá certo? Um forte abraço e que Deus nos abençoe.